Telejornal do Vale. Apoio. ICMG, Instituto Católico de Minas Gerais, mantenedor do Colégio Angélica. Quarta-feira, 28 de fevereiro. Confira agora os destaques desta edição. População em situação de rua participa de reunião com a administração de Fabriciano. Cai importação de guitarras. Novas gerações se interessam pelo instrumento. Desemprego. 95% dos brasileiros desempregados estão nas classes mais baixas. Músicas online. Aplicativos fazem sucesso entre usuários. E mais, livro didático, objeto que ainda resiste à tecnologia. Essas e outras notícias você confere agora no Telejornal do Vale. Boa noite. A população em situação de rua em Coronel Fabriciano participou ontem de um encontro inédito com representantes da administração municipal para discutir os problemas enfrentados, sugerir demandas e aproximar moradores e poder público, criando vínculos. A reunião foi realizada na Secretaria de Governança de Assistência Social e estiveram presentes a secretária da pasta, Patrícia Dias, o secretário de Governança Política, Everton Campos, gerentes e coordenadores. Recentemente, durante o período de abordagem e acompanhamento do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro POP, os moradores e já frequentadores do serviço haviam manifestado interesse em ter este momento com a administração municipal. Durante o encontro, os moradores agradeceram o atendimento e os serviços que o Centro POP oferece e aproveitaram a oportunidade para falar das dificuldades enfrentadas na rua. Como encaminhamento, a Secretaria de Governança de Assistência Social se dispôs a criar mais oficinas para preencher o tempo ocioso dos moradores. Outra iniciativa é a criação de uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Capacitação Profissional. O Brasil vem se recuperando da recente crise econômica. Ainda assim, o número de pessoas à espera de um emprego passou dos 12 milhões no fim do ano passado. Uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que desse total de desempregados, 95% são das classes mais baixas. E na opinião dos especialistas, a chave do problema está na qualificação. Seu João trabalhou na indústria por 20 anos como torneiro mecânico. Depois migrou para o comércio, onde atuou por 4 anos. Em 2016 perdeu o emprego e não conseguiu mais se recolocar. Nessa idade que eu tenho, praticamente, a gente vem porque a fé e a esperança a gente não pode perder nunca, né? Mas tirando isso aí, a gente vê que a idade não aceita mais. A realidade do seu João não é diferente da de muitos brasileiros. Segundo uma pesquisa do comércio, o desempregado fica, em média, 14 meses em busca de uma nova oportunidade de emprego. São 2 meses a mais do que em 2016. O levantamento aponta ainda outros dados importantes. 95% pertencem às classes C, D e E. 6 entre 10 são mulheres, com média de idade de 34 anos. Muitos têm filhos menores de idade. Metade tem até o ensino médio completo. Gessival tem experiência registrada na carteira, mas não consegue um emprego formal há 2 anos. Eu trabalho de bico quando aparece, eu mexo com obra particular também, mexo com telhado, mexo com muitas coisas particular, entendeu? Aí quando aparece algum bico, esses dias quem está me bancando, sustentando, é um cunhado meu que está em São Paulo. A recessão atingiu especialmente setores geradores de mão de obra. 34% dos desempregados atuavam no segmento de serviços, 33% no setor de comércio e 14% na indústria. Este economista alerta que o retorno ao trabalho passa por qualificação. O currículo na volta ao emprego não pode ser o mesmo do desligamento. O
perfil dessas pessoas que ficam com mais tempo desempregado, normalmente é um perfil de pessoas com baixa qualificação, que fica com dificuldade de reingresso no mercado de trabalho. Imagine que quando a economia estiver voltando a crescer, estamos começando nesse processo agora, a demanda vai ser por trabalhadores mais qualificados, com maior disponibilidade, por exemplo, para movimentação. Então, pessoas que tenham alguma desqualificação, pessoas que não estavam se preocupando com isso, vão sofrer mais com esse tempo maior de desemprego. Lara ajuda pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Ela lembra que neste período de transição é preciso estar aberto a novas oportunidades, recomeçar. Primeiro, abrir a opção de trabalho, no sentido de buscar outras experiências, não ficar só insistindo naquilo que a pessoa já trabalhou, naquelas profissões que ela já, ou naqueles cargos que ela já ocupou. Então, pensar em outras possibilidades, assistir de repente jornais e verificar quais são os mercados que hoje estão se abrindo e que ela poderia de repente trabalhar. E uma outra coisa também, trabalhar com a possibilidade de ter remuneração diferente da que ela tinha quando ela estava colocada no mercado, quando ela estava trabalhando. Então, talvez ela tenha que trabalhar com a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho recebendo um pouco menos do que já recebia há 1 ano e meio, há 2 anos, né? Para ela começar de novo. E 50% das reclamações feitas no Procon de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, são relacionadas a bancos. Dor de cabeça que muitas vezes pode ser evitada. Esta não é a primeira vez que a Vanilda vem ao Procon para tentar resolver um problema com o banco. Segundo a aposentada, após receber uma ligação de uma agência oferecendo um serviço de crédito que ela não contratou, os problemas começaram. Eu estava na minha casa, no conforto da minha casa, ligaram me oferecendo um cartão e na verdade não era um cartão, era um empréstimo que colocou o dinheiro na minha conta sem eu precisar, sem eu pedir. Desde então, Vanilda tem gastado tempo e energia para tentar resolver o problema. Tentou dialogar com o banco várias vezes, mas a cobrança continuou. De acordo com o diretor de fiscalização do Procon de Uberlândia, Luciano de Andrade, ao abrir uma conta em qualquer agência bancária, o consumidor tem alguns direitos fundamentais, como a cesta básica de serviços gratuitos. Inclusive, tem uma tabela específica de cada serviço bancário contratado. Mas o consumidor tem que ter ciência também que ele tem um serviço de modo gratuito, que é um pacote essencial que todos os bancos são obrigados a ofertar. Nesse serviço ele não tem nenhum tipo de tarifa, mas ele deve respeitar os limites de transações. Ele tem direito ao fornecimento de um cartão gratuito, 4 transações através do cartão, que é ou a transferência ou um saque, e também direito a 2 transferências e 2 extratos mensais. Para não ter dor de cabeça, é preciso estar sempre atento à transparência do banco no momento do contrato. Além de tirar dúvidas, acompanhar todas as transações é importante. Mas será que o consumidor tem o hábito de se informar sobre esse assunto? Particularmente olho todo mês, que eu não sou daqui natural de Uberlândia, então tenho que ter esse controle. Eu sou bem displicente mesmo, eu venho, pago as minhas contas, faço os meus saques, mas eu não confiro com frequência meu extrato, não. Caso alguém se sinta lesado em relação a algum procedimento bancário, é importante tentar dialogar com a agência antes de procurar o Procon. O primeiro passo é procurar o banco para ele poder também se munir de documentação necessária, cópia de contrato, extrato bancário, comprovante de pagamento e o objeto que ele for reclamar. Não sanando junto ao banco, procurar aqui o Procon que a gente vai fazer um encaminhamento devido. Ainda de acordo com Luciano, atualmente, os serviços online oferecidos pelos bancos são uma alternativa mais prática para o público, mas também merecem atenção em relação às cobranças. Sabemos que é tendência, né, a transação online, inclusive tem bancos que têm dado até preferência para esse tipo de operação. Mas o consumidor tem que estar ciente que através do procedimento online ele está mais propenso a alguns riscos. Eventualmente qualquer transação que for onerada, ele deve buscar informação no próprio aplicativo para saber se tem ônus e também nos termos do contrato desse aplicativo. É importante ler e cientificar dos termos. E veja a seguir: músicas online. Aplicativos fazem sucesso entre os usuários. Em instantes. Telejornal do Vale. Apoio. ICMG. Instituto Católico de Minas Gerais. Mantenedor do Colégio Angélica.
consumo crescente, o desperdício, a contaminação dos mananciais e as mudanças climáticas desequilibraram a disponibilidade de água. Sua falta afeta a saúde, o equilíbrio ecossistêmico e o desenvolvimento. A crise hídrica não aconteceu de imediato. Não está ligada a um setor produtivo e sim foi resultado de um longo processo de diversos fatos. A solução deve ocorrer a partir de ações efetivas, parcerias sérias e readequando o uso da água e sua devida recuperação e preservação. Educação é o que acontece dentro da sala de aula? As formas de ensinar e aprender estão em constante evolução. É por isso que o Unileste tem uma metodologia diferente. Um novo conceito de ensino que coloca cada aluno como protagonista do seu próprio aprendizado. O Unileste ainda oferece 100 bolsas de estudo de 50% durante todo o curso. E agora, você pode agendar o melhor dia para fazer a sua prova. Inscreva-se, faça o vestibular ou use sua nota do Enem. Unileste, graduação presencial e à distância. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. A gente pode transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. Usar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Missa de Aparecida. Aos domingos, 8 da manhã. Aqui. Você quer ficar ligado ao mundo? WKVE. Para a sua casa, para a sua empresa, WKVE. A WKVE liga você ao mundo. Internet de alta velocidade, técnicos capacitados e periodicamente reciclados. Suporte técnico com equipamentos de alta tecnologia e um atendimento diferenciado e imediato. Conecte agora ao mundo. Acesse nosso site www.wkve.com.br e conheça nossos planos e serviços. Fale com a gente. 2102-3332. De Valadares para o mundo. Telejornal do Vale. Apoio. ICMG. Instituto Católico de Minas Gerais. Mantenedor do Colégio Angélica. Estrela principal nos shows de rock, a guitarra perde espaço nas novas gerações. No Brasil, a importação do instrumento caiu 80% nos últimos 5 anos. Aqueles hits famosos que davam o ritmo nas festas e baladas não fazem tanto sucesso mais. Mas ainda há esperança. O som encantou Mateus logo cedo. Foi o pai que apresentou clássicos do rock para o estudante. Nasceu então a paixão pela guitarra e a vontade de aprender a tocar o instrumento. Já são 4 anos de aulas e de muita dedicação. Tanto esforço se justifica. Mais do que um hobby, a guitarra já faz parte dos planos do Mateus para o futuro. Eu escutei o Pink Floyd, comecei a tocar guitarra por causa deles e hoje minha vida é completamente diferente. Eu tenho amigos por causa da música. Mas essa devoção pela guitarra é rara hoje em dia. Nesta escola de música, a turma do Roberto já chegou a ter 50 alunos e metade queria aprender a tocar o instrumento. Hoje a média é de apenas 5 interessados. Antigamente você tinha também a guitarra em vários outros estilos, com solo de guitarra, né, com guitarrista aparecendo, né? Então hoje em dia você não tem esse destaque para o instrumento. A importação de guitarras para o Brasil caiu 78% nos últimos 5 anos, segundo a Associação Nacional da Indústria da Música. A queda foi bem maior que a dos violões e a dos teclados e instrumentos de percussão. Nesta loja, as vendas não diminuíram, mas houve uma mudança no perfil de consumo e do público.
O guitarrista Luiz Carlini, que já compôs com artistas como Rita Lee, aposta que a guitarra tem vida longa. Eu não sei se caiu a importação, mas eu acredito que que os estilos abandonem o instrumento. A guitarra é presente em todos esses estilos aí. O guitarrista, ele é o camisa 10 do rock and roll, entende? Um dos sinais de resistência do instrumento pode estar vindo das novas gerações. Se você pegar aqueles desenhos que tem a música junto com uma animação, a maioria está em estilo rock, né? Tem a guitarra em todos, tem solo de guitarra, os personagens aparecem com guitarra, eles têm banda de rock. Quem quer vir tocar guitarra é menino de 6 anos, de 7 anos, de 5 às vezes. Né? A gente não tem mais aquele adolescente que é o que vai estudar a guitarra. Samuel, de apenas 3 anos, é um exemplo de que o clássico rock ainda tem chances de se perpetuar por gerações. O gosto musical é uma herança de um pai admirador do gênero e das guitarras. A música boa, ela tem que ser passada, né? Então ele tá sempre em contato, né, com o rock. Baixar música para o celular é algo muito comum. Não é à toa que os aplicativos de download musical fazem tanto sucesso entre os usuários. Somente no site Baixa Aqui, um dos principais de downloads do país, um app de música já foi baixado mais de 4 milhões de vezes. Se você está aí pensando em dar uma melhorada na sua playlist, separamos algumas opções. O aplicativo Palco MP3 é um dos preferidos dos brasileiros, isso devido à sua facilidade e simplicidade na hora de baixar músicas, além de um acervo completo com categorias nacionais como funk, axé, forró e sertanejo, além de tradicionais como rock, pop e hip hop. O programa ainda conta com recurso de streaming, que dispensa o download. Você pode criar playlists e ainda acompanhar a letra das canções. Agora, se você está à procura daquela música que você não encontra em lugar algum, o Olo Music é um aplicativo que pode te ajudar nisso. O aplicativo é um gerenciador de downloads que permite baixar música em MP3 ou escutar online. Se você busca um aplicativo que te permite baixar inúmeras músicas gratuitamente de forma rápida, o Wink pode ser uma boa dica. O aplicativo permite que o usuário ouça a música antes de baixá-la. Além disso, todas as músicas baixadas pela ferramenta vêm com álbum e todos os detalhes da faixa, o que deixa seu player mais organizado e bonito. Depois de escolhido o seu aplicativo, é só dar o play, aumentar o som e curtir. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em Belo Horizonte, no Vale do Aço. Em Belo Horizonte, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima prevista é de 32 graus e a mínima não deve passar dos 21. A umidade relativa do ar com média de 65,5%. Já em Coronel Fabriciano, será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima prevista é de 32 graus e a mínima de 25. Terá média de 63%. E ontem foi o dia do livro didático. Em pleno século XXI, ele ainda resiste ao avanço da tecnologia. Nas escolas, faz parceria com tablets e internet, mas está sempre na mochila dos alunos. Na escola pública na região central de Belo Horizonte, os professores já estão acostumados a usar mais que o quadro e o pincel. O mundo digital está às mãos, mas o livro de papel ainda não saiu de cena. A cada 3 anos, as coleções são renovadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os alunos do ensino fundamental e médio recebem os livros novinhos. No século XXI, eles podem até parecer ultrapassados, pesados, mas eles resistem. Ainda mais em escolas mais afastadas, onde a estrutura é precária. A diretora de ensino diz que o futuro são os livros digitais, mas não dá para abandonar o papel.
Nós temos escolas na rede estadual, por exemplo, que não têm acesso à internet banda larga. A internet ainda é a rádio. Então, o livro didático ele é fundamental. Às vezes o aluno não tem esse acesso de disponibilidade de internet em casa para pesquisa e às vezes nem na própria escola. Mas a evolução não deixa de ser bem-vinda. A empresa especializada em educação desenvolve todo o conteúdo para ser passado em tablets, smartphones, PCs e TVs. Livros completos rodam na tela com gráficos e animações, e o aluno tem à disposição simulados e diagnósticos de desempenho. A atualização do conteúdo é constante e muito mais rápida que imprimir uma edição inteira de um livro de papel. Para a geração que nasceu tocando em telas brilhantes, a forma de aprender fica muito mais rica. Isso vai desde a educação infantil, onde eu tenho experimentos como aquele que é o mais conhecido, que é o feijãozinho, que você coloca lá no copo e ele vai crescendo e que o aluno precisa de esperar 14 dias. Então eu consigo fazer uma simulação para que ele veja esse resultado antes da prática e depois ele vá para a prática com muito mais sentido. Só que dentro da metodologia desenvolvida pela empresa, os bytes ainda convivem com o papel, como um casamento. O aluno é estimulado a estudar usando as duas tecnologias, uma complementando a outra. As apostilas têm códigos direcionando para o conteúdo digital. Prova que o papel ainda tem páginas a serem escritas na história. Tem um texto, por exemplo, de língua portuguesa, dentro do livro físico, eu posso encontrar um filme, eu posso encontrar um jogo, eu posso encontrar um outro tipo de recurso digital que esteja muito similar àquele texto, que tem a ver com aquilo ali que está sendo trazido. Eu acredito que os dois, eles terão vida longa juntos. O Telejornal do Vale vai ficando por aqui. Você assiste agora mais uma edição do EconUni. Uma boa noite para você e até amanhã. Telejornal do Vale. Apoio. ICMG, Instituto Católico de Minas Gerais, mantenedor do Colégio Angélica.